pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente à antibiótico-terapia. Então, se você quiser receber mais conteúdos, participar aqui da nossa comunidade, se inscreve no canal e deixe seu joinha para ajudar a gente a sempre continuar fazendo mais vídeos aqui para continuar com nossos estudos. Então, vamos ao que interessa. Você já deve ter visto o título hoje. Vamos dar mais uma continuidade referente à cefalosporina, hoje falando da primeira geração. Mas antes de falar especificamente dessa primeira geração, vamos relembrar o que é essa cefalosporina. A cefalosporina, nós já falamos no vídeo passado, que ela se refere a um grupo de fármacos, seria os beta-lactâmicos, que vai enquadrar quem? Cefalosporina, monobactâmicos, carbapenêmicos e as penicilinas. E o que elas têm em comum? O que esses beta-lactâmicos têm em comum com a cefalosporina? Elas possuem um anel em sua estrutura química, que é o anel beta-lactâmico. E esse anel beta-lactâmico que vai conferir a ação desse antibiótico, que seria de se ligar à parede celular bacteriana, destruindo essa bactéria. Mas como que essa cefalosporina iria atuar sobre uma bactéria, especificamente em sua parede celular? Simples, ela vai atuar sobre os peptídeos glicanos que estão na parede celular bacteriana, em especial no momento da síntese desse peptídeo glicano. Então, essa cefalosporina atrapalha a síntese do peptídeo glicano que compõe a parede celular bacteriana, e essa parede celular bacteriana, sem esse peptídeo glicano formado, ela vai ficar fragilizada, principalmente quando tiver um desequilíbrio osmótico. E aí, sem parede celular, sem proteção, essa bactéria morre. Então, a gente relembrou aqui a cefalosporina e a sua ação. Agora, primeira geração. O que isso quer dizer? Bom, essa cefalosporina, ela possui um amplo espectro. O que isso quer dizer? Ela possui grupos de fármacos que apresentam diferentes capacidades de atuar em bactérias resistentes. Por exemplo, se uma bactéria é resistente à primeira geração, a terceira geração de cefalosporina pode ser usada sobre ela. Então, ela possui um amplo espectro que vai caracterizar aí a sua capacidade de atuar sobre variadas bactérias que possuem resistência. Então, nós vamos ter cefalosporina de primeira geração, de segunda, terceira, quarta, quinta, e hoje vamos falar em especial sobre a primeira geração. E quem compõe essa primeira geração de cefalosporina? Nós podemos destacar 4 fármacos, que seria a cefalotina, a cefazolina, a cefalexina e a cefadroxila. Essas são as principais que a gente pode destacar, e elas vão ter uma certa capacidade de resistir às beta-lactamases produzidas por bactérias. Você lembra o que é uma beta-lactamase? É simples, beta-lactamase seriam enzimas produzidas por bactérias que são capazes de hidrolisar ou até mesmo destruir a ação desses antibióticos. Então, é importante essa primeira geração, esses fármacos que a gente citou, porque eles são resistentes à maioria dessas beta-lactamases, principalmente as produzidas pelos estafilococos. Agora, a gente tem que saber também que essa cefalotina que a gente falou e a cefazolina, elas são de ingressar nesse organismo de forma parenteral. Ou seja, sua administração é parenteral. Já quando a gente fala da cefaloxina e a cefadroxila, elas são de uso oral. E elas podem ser empregadas em que tipo de bactéria? Elas podem ser usadas em cocos gram-positivos, como estafilococos, streptococcus. Também pode ser usados com cocos gram-negativos, como a gente pode citar Neisseria meningitidis e Neisseria gonorrhoeae, esses nomes diferenciados aí. E também sobre os bacilos gram-negativos, a gente pode citar variados, Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Klebsiella, Enterobacter. Então, é uma ação em várias bactérias.
e até mesmo nas espiroquetas, como a treponema pálido e algumas anaeróbias. E aí já ingressa, por exemplo, a Clostridium. Agora, a gente tem que destacar que essa primeira geração não é útil para atuar sobre as pseudomonas. Então, quando a gente fala de pseudomonas, aí já não atua a nossa primeira geração da cefalosporina. E como a gente já citou, essa primeira geração a gente vai ter aqueles de uso parenteral e de uso oral. Quem é de uso parenteral? A cefalotina e a cefazolina. Elas são de uso parenteral, pode ser intramuscular, intravenosa, e vai ter uma boa distribuição no nosso organismo. Pode atuar sobre o intestino, fígado, rins, baço, pele e vários os nossos líquidos corporais. Então eles vão ter aí uma boa distribuição no organismo. Porém, elas não são capazes de atravessar a barreira hematoencefálica. Então elas não alcançam o nosso sistema nervoso central. Quando a gente fala do uso oral dessa primeira geração, quem seria esse fármaco? A gente já falou, é a cefalexina e também a cefadroxila. Elas também apresentam uma boa distribuição no nosso organismo, que seria, por exemplo, aí, principalmente no humor aquoso e nos líquidos corporais. Então a gente falou quem é de uso parenteral, administração, e quem é de administração oral. Agora a gente tem que saber o tempo de meia-vida e quem elas vão se ligar, a sua porcentagem, as proteínas plasmáticas. Por exemplo, a cefalotina, que a gente falou que é de administração parenteral, ela vai ter o seu tempo de meia-vida aí de meia hora, mais ou menos. E a sua ligação às proteínas plasmáticas seria de 65%. Quando a gente fala agora referente à cefazolina, ela vai se ligar a proteínas plasmáticas em 86% e vai ter um tempo de meia-vida de uma hora aproximadamente. Já a cefaloxina, ela vai ter aí a sua ação mais ou menos de uma hora também e vai se ligar em 15% às proteínas plasmáticas. E a cefadroxila, ela vai se ligar em 10% a essas proteínas plasmáticas e vai ter o seu tempo de ação de uma hora. E quanto à eliminação desses fármacos, eles são eliminados principalmente pela secreção biliar e também por meio da secreção aí, ou eliminação do nosso trato urinário. Então, basicamente, seria essa forma de eliminação desses fármacos, a primeira geração de cefalosporina. E a indicação clínica? Em que casos nós utilizamos? Bom, aqui a gente tem que saber uma coisa. Não usamos a primeira geração de cefalosporina em casos graves ou infecções graves por gram-positivas, porque elas podem adquirir certa resistência e aí uma piora desse paciente. Então, não use, principalmente bacilos gram-negativos, não use a primeira geração de cefalosporina. Agora, a gente pode usar essa primeira geração em casos, por exemplo, quando existe estafilococos que liberam penicininases, que são essas enzimas capazes de degradar a penicilina. Então, em esses casos, a gente pode administrar essa cefalosporina de primeira geração. Também em caso de endocardite, osteomielite, em casos de infecções por estafilococos, que são aí os cocos gram-positivos. Então, o alvo principal são as gram-positivas, como a gente já falou lá no início dessa primeira geração. Também pode ser usado como uma forma de prevenção. Prevenção em casos pós-cirúrgicos ou pré-cirúrgicos, para evitar aí qualquer contaminação desse paciente. E quando a gente fala dos efeitos adversos, aí a gente pode citar até uma insuficiência renal aguda, pode existir uma elevação das transaminases hepáticas, pode também existir uma reação de hipersensibilidade e até anemia hemolítica. Então, pessoal, com isso fizemos um pequeno resumo referente à cefalosporina de primeira geração. Se te ajudei, deixe seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu!